do reexame das propostas de emendas à Constituição de número 74, 33 e 21, que regressaram, senhor presidente, à Comissão de Justiça e Cidadania em razão do requerimento 780, que teve como primeiro signatário o senador Cássio Cunha Lima. Examina-se também nesta oportunidade a proposta de emenda constitucional de número 115 de 2015, proveniente da Câmara dos Deputados, que passou a tramitar junto com as demais, em virtude do requerimento 1109 de 2015, de minha autoria, de modo a pensar todas as emendas e iniciativas que versam sobre este tema, para que nós pudéssemos proporcionar uma racionalidade no processo legislativo. A PEC 74 acrescenta parágrafo único ao artigo 228 da Constituição Federal para estabelecer que, nos casos de crimes de homicídio doloso e roubo seguido de morte, tentados ou consumados, são penalmente imputáveis os maiores de 15 anos. No mesmo sentido, a PEC 115 altera o artigo 228 da Constituição Federal para estabelecer a imputabilidade dos menores de 18 e maiores de 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, observado o cumprimento de pena em estabelecimento distinto dos demais condenados. A PEC 21 de 2013 apenas livra da imputabilidade penal plena os menores de 15 anos. Já a PEC 33 de 2012 destoa das demais propostas, buscando alterar a Constituição Federal para possibilitar a imputação penal dos menores de 18 e maiores de 16 anos, mediante incidente de desconsideração de inimputabilidade, a ser promovido privativamente pelo Ministério Público, nos termos de lei complementar que deverá observar os seguintes preceitos. Cabimento do incidente apenas nos casos dos crimes previstos no inciso 18 do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e crimes hediondos, ou na hipótese de múltipla reincidência na prática de lesão corporal grave ou roubo qualificado. Propositura pelo Ministério Público especializado em questões de infância e adolescência. Competência do órgão judiciário especializado em questões de infância e adolescência. A procedência do pedido de desconsideração da inimputabilidade penal, ademais, dependerá da comprovação da capacidade do agente de compreender o caráter criminoso de sua conduta, levando em conta o seu histórico familiar, social, cultural e econômico, bem como de seus antecedentes infracionais, atestado em laudo técnico, asseguradas a ampla defesa e o contraditório. A proposição estabelece ainda que a prescrição se suspende até o trânsito em julgado do incidente e que o cumprimento de pena decorrente de eventual sentença condenatória deverá se dar em estabelecimento distinto dos destinados aos presos maiores de 18 anos. Da justificação da proposta, largos fundamentam que constam da nossa apresentação, senhor presidente. Cabe a esta comissão, na forma do artigo 356 do Regimento Interno, proceder à análise da proposição quanto à sua admissibilidade e mérito. Do ponto de vista da sua admissibilidade, as propostas de emendas à Constituição preenchem o requisito do artigo 60, primeiro da Constituição da República, tendo sido assinadas por mais de um terço dos membros da Casa. Ademais, as propostas não esbarram nos óbices do artigo 60, primeiro, parágrafo 1º, 2º, 4º e 5º da Constituição Federal e artigos 354 e 373 do Regimento Interno. Quanto ao mérito, alguns apontamentos preliminares mostram-se necessários. O primeiro deles nos liga ao fato do Código Penal brasileiro, que data de 1940, adotou um critério puramente biológico e naturalístico ao estabelecer que
os menores de 18 anos não são penalmente irresponsáveis, o que foi mantido no Código, sua reforma, em 1984, que alterou a redação para os menores de 18 anos, que são penalmente inimputáveis, do artigo 27, critério que foi recepcionado pelo legislador constituinte de 88 ao redigir o artigo 228 da Constituição Federal, objeto da proposta de emenda à Constituição em análise. Com efeito, a idade acima dos 18 anos é condição necessária e sine qua non para a imputabilidade penal, o que significa dizer que um menor de 18 anos não é dotado, por força de lei, de capacidade de culpabilidade, ou seja, não pode responder por seus atos, e contra isso não se admite prova em contrário, tratando-se, portanto, de presunção absoluta. Observa-se que estamos diante de uma ficção jurídica, uma construção abstrata e a priorística da lei, sem ligação necessária com a realidade concreta e que desconsidera se o agente era ou não capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com tal entendimento, que são os dois requisitos biopsicológicos adotados pela nossa lei e pela doutrina penal para as outras hipóteses de definição da inimputabilidade, como deficiência mental, embriaguez completa e dependência química. As justificações das propostas sob exame trazem, de uma forma geral, o argumento de que o desenvolvimento mental dos jovens dos dias de hoje é muito superior ao de 7 décadas atrás, principalmente em virtude da revolução tecnológica nos meios de informação, além de sublinhar o aumento exponencial da criminalidade praticada por menores. É oportuno mencionar que Tobias Barreto, o maior penalista do Império Brasileiro, em sua obra Menores e Loucos em Direito Criminal, escrita em 1884 e reeditada em 2003 pelo Senado Federal, já clamava por um direito penal que estabelecesse uma relação direta entre a maioridade penal e o discernimento do agente. Tobias Barreto já elogiava nessa época o Código Penal francês, que trazia a maioridade penal aos 16 anos. Passados praticamente 100 anos, até a Constituição Federal de 1988, hoje vige no Brasil uma maioridade penal de 18 anos, ou seja, decidiu-se ignorar o desenvolvimento cultural e intelectual do povo em um século. O legislador constituinte de 88 decidiu simplesmente suspender a história, e um dos resultados é o aumento da criminalidade em meio aos jovens e o uso crescente de menores por parte de quadrilhas organizadas que apenas procuram formar um escudo protetor contra o poder judiciário, beneficiando-se da lei. De fato, se observarmos com atenção, parece ser obrigatória a conclusão segundo a qual a política diferenciada de tratamento dos menores infratores, de um lado, não recupera os menores em conflito com a lei, e de outro, deixa a sociedade indefesa em face da violência por eles perpetrada. Só para ilustrar a situação corrente, temos que os atos infracionais praticados por adolescentes aumentaram aproximadamente 80% em 12 anos, ao subir de 8.000 em 2000 para 14.400 em 2012. Em abril de 2015, o jornal o Globo publicou ampla matéria e estudo fundamentada em números oficiais fornecidos por secretarias de segurança pública de 8 estados da federação. Na referida reportagem, nos são trazidos dados suficientes para demonstrar a falência do sistema estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Leio apenas, senhor presidente, um trecho ilustrativo deste importante trabalho. Importante e atualizado trabalho que faz uma leitura conjuntural dos fatos atuais. No ano passado, o crescimento no número de menores apreendidos foi mais de 2 vezes superior ao de prisões de adultos. A conclusão, com dados oficiais obtidos com os governos de 8 estados de diferentes regiões do país.
Em 2012, houve um aumento em relação a 2011 de 14,3% no número de apreensões de crianças e adolescentes por crimes como vandalismo, desacato, tráfico, lesão corporal, furto, roubo e homicídio. No mesmo período, a elevação no número de jovens e adultos que foram presos por crimes em geral foi bem menor, ou seja, 6%. Diante de tais evidências empíricas, a pergunta que proponho aos meus pares nesta comissão, em primeiro plano, e à sociedade brasileira em geral, é a seguinte: tais dados, por si só, não emprestariam ao legislativo de hoje a legitimidade para corrigir, de alguma forma, o sistema estabelecido em 88, que reproduz, inclusive, uma realidade dos anos 40? Ao estudar a matéria, porém, verifica-se uma grande dissensão na doutrina acerca da viabilidade constitucional de uma decisão política no sentido da redução ou da relativização da maioridade penal. Alguns juristas consideram que o artigo 228 da Constituição consubstancia-se em cláusula pétrea. Mas aqui cabe uma reflexão. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que contribuísse com a conversa paralela para que eu pudesse continuar aqui o meu relatório. Nós estamos tratando aqui de um tema da maior relevância para o nosso país e me parece que tem muitas pessoas aqui não interessadas nesse tema. Eu queria pedir a compreensão de Vossas Senhorias para que eu pudesse conduzir o meu relatório. Nós estamos tratando aqui de um tema que diz respeito à maioridade penal, de muita importância. Aqueles que não tiverem interesse nesse tema, que pudessem conversar em outro ambiente, para que nós pudéssemos continuar discorrendo aqui do nosso relatório. É o apelo que faço a Vossa Excelência. Acolhendo a solicitação de Vossa Excelência, quero dizer que concordo em gênero, número e grau com a sua quase indignação. Eu pergunto se porque realmente isso é um comportamento recorrente aqui na Comissão de Constituição e Justiça, espero até que não seja o mesmo em outras comissões. É incrível que as pessoas venham para, aparentemente, ouvir os oradores e os seus votos, os seus relatórios, e se esqueçam que esse foi o propósito delas mesmas, quando aqui vieram. Vieram para participar de uma sessão solene, uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes do Senado da República, e aonde são tratados assuntos de interesse do país inteiro. E não se contenham nas suas manifestações paralelas, conversas, e consultas, etc. Então, eu faço minhas as palavras de Vossa Excelência, e mais uma vez, aliás, não é a primeira vez que eu tenho reclamado com certa indignação esse comportamento que perturba o bom andamento da sessão. Então, Vossa Excelência continuará com a palavra. Eu espero que agora sem mais perturbações. É extremamente constrangedor para mim e para qualquer colega no exercício da atividade ter que fazer uma fala dessa natureza. Mas eu pergunto, quando estão diante de uma audiência no judiciário, é assim que se comportam os assessores ou advogados que lá se apresentam? Não. Não é assim? Não é assim. Então nós precisamos de um pouco de colaboração de Vossas Senhorias para que nós possamos conduzir os nossos trabalhos. Sobretudo um tema como esse que dialoga com um problema que está presente no dia a dia da sociedade brasileira. Portanto, é constrangedor, mas eu não tenho outro caminho que não fazer esse apelo a Vossa Excelência, presidente, e pedir a colaboração. Eu acrescentaria das senhoras e senhores que nos honram aqui com suas presenças. Constrangedor para todos nós ter que recorrer a esse apelo, não é? Mas é necessário. Eu agradeço, senhor presidente. Mas aqui cabe, portanto, outra reflexão, senhor presidente. Será que as questões ligadas à segurança pública, como é a definição da maioridade penal, não teriam um caráter radicalmente ligado às circunstâncias mutáveis e, logo, não se afigura lícito questionar se faz algum sentido tentar isolar
a maioridade penal da dinâmica política que determina as alterações da Constituição? Essa matéria não seria, por sua própria natureza, incompatível com a imutabilidade veiculada pelas cláusulas pétreas? A partir de tal perspectiva, me parece que a alteração da maioridade penal ou a sua relativização não implica uma questão metafísica e dificilmente compreensível acerca dos direitos essenciais ao desenvolvimento pleno das potencialidades do indivíduo, mas, ao contrário, um mero juízo de conveniência acerca da política criminal a ser adotada. Observa-se que a política criminal envolve o estudo dos elementos relacionados ao crime, cabendo ao Estado adotar as medidas necessárias à redução e à prevenção dos delitos. É de esclarecer que essas medidas surgem na ininterrupta mudança social. Raul Zaffaroni conceitua a criminologia como a ciência ou a arte de selecionar os bens que devem ser tutelados jurídica e penalmente, e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que ineludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos. A política criminal para Fernando Rocha estabelece o encargo, os conteúdos e o alcance dos institutos jurídico-penais, bem como a aplicação prática do direito penal. São as opções da política criminal que decidem sobre a tipificação ou não de determinadas condutas. Quem deve ser responsabilizado e como. Confirma tal forma de entender a maioridade penal o disposto na exposição dos motivos da reforma de 1984, que emprestou ao Código Penal uma nova parte geral. Naquele documento, ao explicar a opção legislativa, a comissão afirmou o seguinte, aspas, manteve o projeto a inimputabilidade penal de menor de 18 anos. Trata-se de opção apoiado em critérios da política criminal. Não há que se falar, portanto, que o artigo 228 da Constituição Federal é uma cláusula pétrea, com fulcro no artigo 60, parágrafo 4º, 5º da Constituição de 88, haja vista que a inimputabilidade não apresenta características essenciais aos direitos individuais. Chama a atenção, por exemplo, o fato de a matéria que aqui se discute só ter se tornado digna de tratamento constitucional em 1988. É preciso chamar a atenção, outro sim, para uma tendência que poderia ser descrita como uma euforia de cláusulas pétreas, mediante a qual, por razões corporativas ou até ideológicas, se pretende uma multiplicação ilimitada das normas constitucionais imutáveis, mesmo ao arrepio do expressamente disposto no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. O Parlamento como um todo deve se prevenir contra tal tendência, pois a cada nova cláusula pétrea aventada aumenta o espaço de vedação jurídica à ação de legislatura ordinária, única capaz de observar quais as circunstâncias atuais da sociedade e que medidas devem ser tomadas para enfrentá-las. Aceitar a criação indiscriminada de cláusulas pétreas é aceitar a restrição do próprio exercício parlamentar legislativo. Não se diga a esse respeito que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu cláusulas pétreas fora do rol estabelecido no referido parágrafo 4º, pois isso ocorreu apenas 2 vezes em matéria eleitoral e tributária, e apenas porque o tribunal reconheceu que tais normas, ainda que fora do artigo 5º, representavam desdobramentos do direito à segurança jurídica. Então, devemos perguntar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, qual a norma presente no rol dos direitos individuais é reforçada pelo artigo 228 da Constituição? Haveria, em algum lugar na Constituição, uma garantia individual a matar e estuprar, sem ser submetida à legislação penal e processual penal ordinária? É preciso resgatar as raízes do constitucionalismo, nas quais se verifica que os direitos inalienáveis foram reconhecidos como potestades indispensáveis ao indivíduo para alcançar sua plena realização existencial e moral,
Daí estarem neste rol as garantias à liberdade de expressão e à liberdade de credo. Ora, chega a causar estranhamento a equiparação de tais direitos à norma que define quando alguém será submetido à persecução penal ordinária. Demais disso, por um rápido exame, verificamos que a opinião pública tem indicado que o crime constitui, na atualidade, um dos principais problemas sociais com que se defronta o cidadão brasileiro. Não são poucos aqueles que têm uma história a ser contada. Já foram vítimas de algumas ofensas criminal, especialmente furto e roubos. Nesses acontecimentos, não é raro apontar-se a presença de jovens. Nas imagens veiculadas pela mídia, cada vez mais frequentes, há cenários dramáticos de jovens, alguns até no limiar entre a infância e a adolescência. Audacioso, violento, disposto a tudo e pronto para qualquer tipo de ato infracional, inclusive tirar a vida alheia de inocentes. Casos que estarreceram o país nos demonstram a ocorrência de delitos de imensa crueldade praticados por menores, como, por exemplo, o episódio ocorrido em São Paulo, em que uma dentista foi brutalmente espancada e queimada viva após sofrer um assalto e revelar não ter dinheiro em sua conta bancária. Neste caso, notícias dão conta de que o menor que participou do crime ficou brincando com o isqueiro diante da moça encharcada de álcool, torturando-a antes de reduzi-la a cinzas. Ora, qualquer pessoa com mais de 16 anos sabe o que é correto e errado, como também repugnante e imensamente cruel queimar um ser humano vivo. Como ficam os familiares dessa cidadã, sabendo que o autor de seu brutal assassinato não pode responder à justiça como deveria? Como fica a sociedade sabendo que o indivíduo capaz de cometer um crime dessa gravidade pode continuar solto, pronto para fazer mais vítimas? Outro ponto que precisa ser questionado é a constante afirmação acerca da imaturidade dos menores de 18 anos. Para a psiquiatra forense Kátia Meckler, vice-coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, há razões para que a maioridade penal seja revista. Para ela, aos 16 anos, o adolescente de hoje é capaz de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre praticá-lo ou não. Ela acredita que, diante dos avanços tecnológicos e sociais que favoreceram a globalização e representam estímulo cada vez mais precoces ao desenvolvimento das pessoas, o jovem dos dias de hoje é muito diferente daquele que vivia em 1940, quando foi estabelecida a maioridade penal aos 18 anos. Nestes termos, foi expressa a opinião da cientista, aspas, quando esse limite foi definido, há 70 anos, vivíamos uma época muito diferente. Hoje o mundo é absolutamente permeado pela comunicação, por tecnologias avançadas, por estímulos intensos desde cedo, e a gente percebe claramente que o desenvolvimento acelera também, ainda que a maturidade seja um processo longo que pode durar uma vida inteira. O fato é que não existe um consenso do ponto de vista mundial, qual seja absolutamente científico, para definir essa idade ideal. Ainda é um tema conduzido com tentativa e erro. A atual idade de 18 anos, como parâmetro para a imputabilidade, é uma presunção absoluta da lei que as pessoas abaixo dessa faixa etária têm desenvolvimento mental incompleto, por não haverem incorporado inteiramente as regras de convivência da sociedade. Entretanto, como se depreende da fala referida acima, tal argumento não tem sido comprovado pela ciência psiquiátrica. Ao contrário, a evolução da sociedade moderna tem lhes possibilitado a compreensão cada vez mais precoce dos fatos da vida. Absurdo de outra sorte, o argumento segundo o qual a redução da maioridade penal ofenderia o princípio do não retrocesso, uma vez que tal princípio está relacionado com direitos sociais, diretamente ligado a prestações devidas pelo poder público, com o objetivo de minorar as dificuldades das camadas mais desfavorecidas da população.
Ora, se a maioridade penal é um direito, o que afirmo desde já falso, ele seria de natureza individual e não social. Logo, o argumento não faz, a meu juízo, o menor sentido. A consulta ao direito comparado, igualmente, não revela qualquer óbice intransponível à discussão e eventual aprovação de uma emenda à Constituição que altere ou torne relativa a maioridade penal. Na verdade, é preciso chamar a atenção para o fato de o sistema pretendido e apresentado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira não ser inédito. Por exemplo, na Bélgica, a partir dos 16 anos, admite-se a revisão da presunção de irresponsabilidade para alguns tipos de delitos, como, por exemplo, os de trânsito, quando o adolescente é submetido ao regime geral de penas. Além disso, em países de reconhecido desenvolvimento humano e respeito às garantias individuais, a maioridade penal é inferior à nossa. No Canadá, admite-se que, a partir dos 14 anos, nos casos de delitos de extrema gravidade, o adolescente seja julgado pela Justiça Comum e venha a receber sanções previstas no Código Criminal para adultos. Na França, a maioridade penal é fixada aos 13 anos, porém, os jovens entre 13 e 16 anos, mesmo sendo penalmente imputáveis, só podem ser condenados a penas correspondentes, no máximo, a metade da pena prevista no Código Penal francês, para um adulto que pratique o mesmo tipo de crime. Entre 16 e 18 anos, as penas poderão ser equivalentes à dos adultos. Na Rússia, a responsabilidade é fixada em 14 anos para os crimes mais graves e para os demais delitos em 16 anos. O que indago é se podemos seriamente duvidar dos estágios civilizatórios a que chegaram, por exemplo, França, Canadá e Bélgica. O discurso contra a alteração da maioridade penal faz parecer que qualquer medida nesse sentido nos remeteria de volta à Idade Média. Como podem ver, Vossas Excelências, mundo afora não é assim. Ainda que todo esse conjunto de argumentos me pareça suficiente para afirmar a convicção acerca da viabilidade constitucional, da proporcionalidade e conveniência de aprovação da proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, não acredito que façam o mesmo pelas outras propostas aqui em julgamento. De fato, é preciso afastar as demais propostas, lavradas no sentido de reduzir a todo e qualquer custo a maioridade penal sem critério algum, mesmo para aqueles casos em que a corrupção do menor infrator não seja um fato corroborado pela prática criminosa recorrente e violenta. Não se trata de partirmos para o radicalismo e reduzir a idade prossecutória para todo e qualquer crime. Tampouco podemos deixar tudo como está e perpetuar a impunidade dos menores infratores. O que a PEC 33 sugere é justamente o caminho do meio, do razoável e do adequado. Isso porque realizar tal redução levaria muito provavelmente a que crianças ainda mais jovens fossem recrutadas pelos criminosos adultos. Se hoje são recrutados jovens de 16 ou 17 anos, diminuída a maioridade penal para 16 ou 15 anos, seriam recrutados jovens de 15 ou 14 em uma lógica contraproducente e mercadamente injusta. Observo que, diante do impasse, até mesmo entre os especialistas no tema, torna-se salutar justamente a existência de uma proposta alternativa a indicar uma solução equilibrada para esse importante desafio. E reconheço na PEC 33 de 2012 essa alternativa. Considero que a PEC 33 dá à sociedade um instrumento inteligente e eficaz para que os operadores do direito penal, promotores e juízes possam fazer a distinção entre os casos de criminosos jovens na vida do crime, os quais o ato criminoso consubstancia um infortúnio relacionado à imaturidade, e aqueles em que o crime reflete uma corrupção irreparável. Nenhuma das demais propostas possibilita
que se faça essa diferenciação. Diante dessas considerações, a proposta vai permitir que seja aumentada a responsabilidade do jovem frente à ordem social imposta, que uma demanda clara e expressa da maioria da população. A sociedade brasileira não pode mais ficar refém dos menores que, sob a proteção da lei, praticam atos repugnantes, crimes que atentam contra a vida e o patrimônio alheio. O direito não se presta a proteger esses infratores, mas apenas os que, por não terem atingido a maturidade, não conseguem discernir quanto à correção e a consequência de seus atos. A referida PEC 33, diferentemente daquela aprovada na Câmara no ano passado, de fato, estabelece uma terceira via tanto racional quanto ponderada para o problema da delinquência juvenil em nosso país, necessitando, contudo, de algumas poucas alterações. Menores de 18 e maiores de 16 anos de idade frequentemente cometem roubo qualificado ou assaltos nas grandes cidades e médias cidades, por assim dizer, Brasil afora. Muitas vezes, a vítima é agredida e até mesmo morta. Esse clima de terror e de imprevisibilidade, muitas vezes, leva à ação de justiceiros que, equivocadamente, decidem fazer justiças com as próprias mãos. Isso, obviamente, deve ser corrigido. Um menor que assalta pode tê-lo feito guiado por sua imaturidade na primeira vez em que comete o crime. Mas quando mesmo passa a cometer esse tipo de delito de maneira reiterada, após cumprir penas em centros de internação socioeducativos, deve ser tratado como plenamente capaz de responder por seus atos, por já compreender que esse tipo de ato é errado e ilegal. Esse é outro ponto que merece atenção e que está compreendido na possibilidade de desconsideração da inimputabilidade prevista no artigo 33, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, nos termos do texto substitutivo que apresenta. Com essa alteração, no caso de reincidência em crime de roubo qualificado, pode ser desconsiderada a inimputabilidade se o Ministério Público e o juízo competente avaliarem que o menor tem plena consciência da ilicitude dos seus atos. Ainda merecem atenção outros graves delitos: homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Tendo como resultado o óbito da vítima, fica evidente a gravidade e a necessidade de coerção de prática desses crimes, razão pela qual deve-se acrescentar as possibilidades de desconsideração de inimputabilidade. Cabe ao Ministério Público e ao juízo competente a análise do caso concreto e a deliberação acerca da capacidade de um menor compreender ou não a ilicitude do ato praticado. Essa modificação na PEC 33 também se faz necessária, a meu juízo, pois é cada dia mais comum vermos homicídios praticados por menores, muitas vezes contra desafetos, com a benesse de não sofrerem a punição adequada. Essas mortes podem vir em forma de agressão ou espancamento, sendo interpretadas como lesão corporal seguida de morte, circunstâncias que também devem ser analisadas pelo Ministério Público e pelo juízo competente. A desconsideração da inimputabilidade proposta nessa PEC, quanto à reincidência em lesão corporal grave, deve então ser substituída pela lesão corporal seguida de morte, tendo em vista que o seu resultado, qual seja o óbito da vítima, é muito mais grave. Nota-se que quando o senador Aloysio Nunes elencou os crimes em que seria possível a desconsideração da inimputabilidade do autor menor, aludiu o inciso 18 do artigo 5º da Constituição Federal. Ocorre que, além dos crimes hediondos elencados no rol da Lei 8.072, o referido inciso traz outros crimes como, por exemplo, o tráfico de drogas. Parece-me razoável excluir os demais delitos que não sejam hediondos e nem os anteriormente citados, como homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e reincidência em roubo qualificado, do rol dos crimes passíveis de desconsideração de inimputabilidade do autor. De fato, é comum que se usem menores de idade como, aspas, aviõezinhos no tráfico de drogas,
o que claramente não constitui um delito cuja prática denota crueldade ou torpeza do autor. Assim, a desconsideração da inimputabilidade nessas circunstâncias poderia, sim, significar um equívoco. Por essa razão, creio ser razoável limitar a possibilidade da aplicação do incidente de desconsideração da inimputabilidade penal do autor à prática dos crimes hediondos previstos no rol da Lei 8.072, de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e reincidência em roubo. Por isso mesmo, senhor presidente, nosso voto, em razão das considerações expendidas acima, é pela rejeição da proposta de emenda constitucional número 74 de 2011, da proposta de emenda constitucional número 21 de 2013 e da proposta de emenda constitucional número 115 de 2015 e pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 33 de 2012, nos termos do seguinte substitutivo: altera a redação dos artigos 129 e 228 da Constituição Federal para prever a possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18 anos, mediante procedimento estabelecido por lei complementar adiante. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 129 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública e o incidente de desconsideração de inimputabilidade penal de menores de 18 e maiores de 16 anos na forma da lei complementar. Artigo 2º, acrescenta-se o seguinte parágrafo único ao artigo 228 da Constituição Federal. Lei complementar estabelecerá os casos em que o Ministério Público poderá propor, nos procedimentos para apuração de ato infracional praticado por menor de 18 anos e maior de 16 anos, incidente de desconsideração da sua inimputabilidade, observando-se: primeiro, propositura pelo Ministério Público especializado em questões de infância e adolescência. Segundo, julgamento originário por órgão do judiciário competente em causas relativas à infância e adolescência, com preferência sobre todos os demais processos, em todas as instâncias. Terceiro, cabimento na prática dos seguintes crimes: reincidência da prática do crime de roubo qualificado, homicídio doloso, homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, homicídio qualificado, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte quando praticadas contra autoridades ou agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento da prostituição ou de alguma forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, crime de genocídio tentado ou consumado, capacidade do agente de compreender o caráter criminoso de sua conduta, levando em conta seu histórico familiar, social, cultural e econômico, bem como de seus antecedentes infracionais, atestado em laudo técnico,
assegurado a ampla técnica por advogado e o contraditório, efeito suspensivo da prescrição até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da inimputabilidade e o cumprimento de pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos. Essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. É o meu relatório, senhor presidente, por entender, por derradeiro, que nós precisávamos de um caminho do meio, um caminho equilibrado, que não pudesse propor a redução a todo e qualquer custo, como solução para essa chaga, para essa epidemia que tem se revelado em nosso país. Julgo, portanto, que a proposta do eminente senador Aloysio Nunes Ferreira, ao propor essa desconsideração da inimputabilidade e dar essa prerrogativa ao Ministério Público, à Vara de Infância e Adolescência, que vai fazer a sua análise técnica, econômica, social, e depois o juiz, nós possamos, nesses casos específicos, interromper o radicalismo que tem dominado esse debate em nosso país, entre aqueles que acham que tudo pode continuar como está e aqueles que acham que deve haver uma mudança a todo e qualquer custo. O caminho do meio me parece o caminho do bom senso e o caminho da razoabilidade. É o relatório que submeto a Vossa Excelência e às senhoras e aos senhores senadores. Vista, senhor presidente.